Boa tarde e feliz sábado. Seja bem-vindo à Classe VIP. Você estava procurando um lugar para estudar a Bíblia. Você encontrou. Classe VIP. Você estava procurando como desenvolver melhor o seu estudo da Palavra de Deus e você encontrou o estudo da Escola Sabatina aqui na Classe VIP. Pegue a Bíblia, pegue a Palavra de Deus, coloque em tuas mãos e comece já comigo aqui agora a estudar a Palavra de Deus. Seja bem-vindo à Classe VIP. Você está no canal O Tempo e a História e você pode contribuir conosco através então do seu like, deixe o seu gostei, compartilhe este vídeo, faça o seu comentário e não se esqueça, ore por este ministério. Toque o sininho para receber as notificações. Bem, pegou a sua Bíblia? Agora vamos começar então o nosso estudo. E para começarmos o nosso estudo, precisamos então do poder do Espírito Santo. Vamos orar? Vamos pedir a Deus? Eterno Deus, por favor, que o teu poder, que a tua unção, que o professor verdadeiro do Espírito Santo possa então nos guiar em nome de Jesus. Amém. Bem, você já pegou a sua Bíblia, então você vai abrir aí em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. A minha versão diz assim: aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Louvado seja Deus! Veja, queridos, nós estamos estudando reconciliação e esperança. Reconciliação e esperança é o tema desta semana, mas o tema de todo o trimestre, você já sabe, Cristo em Filipenses e Colossenses. Cristo é o centro de todas as coisas e é dele que estamos falando. Ele é a razão da nossa salvação, ele é a razão da nossa existência e ele é a razão da futura existência, tanto minha como sua. Bem, Paulo escolheu falar sobre reconciliação e Paulo vai desenvolver este tema de forma maravilhosa. Primeiro ele falou sobre a questão de essa salvação reconciliar o universo inteiro, porque a Terra, o planeta Terra, com o pecado de Adão, era uma mancha em todo o universo. Agora, Paulo, depois de falar sobre essa reconciliação maravilhosa no sentido universal, Paulo agora também fala sobre a reconciliação no sentido individual. Cada indivíduo, com o seu pecado, estava separado de Deus, numa distância que era exatamente do tamanho do sacrifício de Cristo. E o sacrifício de Cristo então fez com que essa separação deixasse de existir e houvesse então a união. E essa união só é encontrada na cruz de Cristo. Cristo, na cruz, reconcilia você e reconcilia a mim. Deus seja louvado. Vamos então para a parte de domingo. Tem um subtítulo aqui: Reconciliados de obras más. Reconciliados de obras más. Você já pensou na tentativa que as pessoas têm de fazerem obras boas para a salvação? Deus não aceita nenhuma obra a não ser a obra da cruz do Calvário. O homem, desde quando caiu, Adão, ele pretendia então fazer alguma obra para que o seu pecado fosse perdoado. E a gente vê logo de primeiro ele fazendo roupas com folhas. E Deus não aceitou roupa de folhas, foi necessário o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, para que então Adão pudesse chegar. Bem, a palavra de Deus nos diz em Colossenses capítulo 1, 21 e 22, que Deus nos salvou estando nós em obras mortas. Paulo falava isso para os colossenses, falava que eles estavam então em obras que não poderiam salvar, em obras que na realidade não representavam a Deus, porque só representa a Deus a obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem querido, bem querida, por isso então Paulo diz que eles deveriam deixar essas obras más, essas obras mortas, e então serem redimidos pela obra redentora de Cristo Jesus. Bem, a parte de segunda-feira tem um subtema: se permanecer na fé. Bem, às vezes ouvimos por aí uma vez salvo, salvo para sempre. Não é essa bem a doutrina de Paulo em Colossenses capítulo 1, versículo 23 e capítulo 2, versículo 5. Também em Efésios capítulo 3, 17. O apóstolo Paulo chama então aqueles que eram seus leitores, aqueles que eram os crentes na fé do século I, que eles então permanecessem em Cristo, porque se eles se desviassem do caminho,
eles não estariam mais salvos, porque a salvação tem a ver com permanência. Por isso que o próprio Jesus disse que muitos iriam então se perder por causa da iniquidade. Veja as palavras de Jesus quando ele diz em Mateus 24, por se multiplicar o pecado ou a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, de quase todos, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Veja, queridos, a perseverança é um ponto muito importante a ser levado a sério. Paulo não pregava uma vez salvo, salvo para sempre. A salvação é Cristo Jesus. Se deixarmos Cristo Jesus, jamais seremos salvos. Que Deus coloque isso em nosso coração. Bem, a parte de terça-feira fala sobre o plano eterno de Deus. Bem, em Colossenses capítulo 1, versículo 24 e 25, Paulo então salienta a questão do plano eterno de Deus, da salvação, como Deus então bolou a salvação e como ele desenvolveu essa salvação a partir de Jesus e pelo trabalho da pregação dos apóstolos. E Paulo disse que era uma alegria participar do sofrimento de Cristo, porque ao contrário do que muitos pensavam, o sofrimento dos apóstolos não impedia, não causava dano, não causava problema à pregação do Evangelho, mas pelo contrário, causava um impacto, que as pessoas viam que de fato eles estavam dispostos a tudo por Cristo, porque criam profundamente que Deus era capaz de ressuscitá-los. E isso, queridos, era uma nota muito poderosa para a pregação do Evangelho. Bem, este é o plano da redenção, aquele Deus que enviou seu Filho, que se fez carne e veio para morrer por você e por mim. Bem, a parte de quarta-feira nos fala sobre mistério de Deus revelado. Em Colossenses capítulo 1, versículo 26 e 27, Paulo diz, olha, o mistério, aquele que foi realmente revelado agora em Cristo Jesus, que mistério é esse? Bem, queridos, os judeus, eles sabiam que tinham uma profissão, eles sabiam que tinham uma profissão de fé, eles sabiam que era um povo escolhido, eles sabiam que tinham que levar a salvação para todos. Mas os judeus, nesse aspecto, eles deteram a palavra de Deus. E aí o que acontece? Paulo está dizendo que Deus havia reservado também a salvação para os gentios, e que a salvação não era só para os judeus, mas era para judeus e para os gentios, que isso agora, esse mistério foi revelado em Cristo Jesus, que os gentios eram co-participantes com os judeus da salvação em Cristo Jesus. Veja, queridos, Cristo é o centro de todas as coisas, e ele converge tudo para ele, quer seja judeus, quer seja gentio, quer seja bárbaro, quer seja cita. Paulo diz que tudo e todas as coisas são convergidas para Jesus, porque a cruz de Cristo é o único que pode realmente trazer a revelação, que pode trazer então a solução. Esse é o mistério, a solução por meio da salvação em Cristo Jesus. Bem, a parte de quinta-feira, poder do Evangelho. Bem, em Romanos capítulo 1, verso 16, Paulo diz assim, não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Em Colossenses capítulo 1, 28 e 29, nós podemos perceber que o foco de Paulo era a pregação do Evangelho em Cristo Jesus, era a cruz de Cristo Jesus para reconciliar o mundo. Paulo então dizia que ele deveria anunciar, que ele deveria advertir e instruir as pessoas sobre esta salvação. E veja, Paulo diz que se empenhou para fazer isso de maneira que Deus deseja para mim e para você é reconciliação e esperança. Por isso, o apóstolo Paulo falava sobre o poder do Evangelho, porque o Evangelho é o único que pode trazer para mim e para você reconciliação e esperança. É na cruz de Cristo, é por meio do sacrifício que Cristo fez que nós podemos encontrar a reconciliação com Deus. E você, querido, e você, querida, deseja encontrar a reconciliação com Deus? Deseja agora mesmo entregar o seu coração e colocar então nas mãos de Deus para que Ele faça essa obra maravilhosa em sua vida? Se é esse seu desejo, diga amém, eu aceito, louvado seja Deus. Olhe comigo. Eterno e bondoso Deus, obrigado, Senhor, por sua graça, por seu amor, por seu alcance conosco nesse maravilhoso plano da redenção e reconciliação. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Saiba, o nosso estudo aqui não substitui o seu estudo pessoal. Por favor, pegue a sua Bíblia, pegue a lição da escola sabatina, debruce sobre ela, para que você possa crescer cada vez mais na fé em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que você possa ter um bom resto de sábado e uma feliz semana.